Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo Mind the Headphone e hoje eu vou falar sobre um in-ear muito diferente, o TIM Hi-Fi P1. A TIM é uma fabricante chinesa de in-ears de baixo custo, competem com os fones da KZ, por exemplo. E aí, um belo dia, do nada, eles me lançam um in-ear planar magnético no mercado. Eu fiquei muito impressionado porque isso é, cara, sabe a Lada, aquela marca de carro russa que faz carro velho, uma bosta? É como se eles chegassem hoje e lançassem no mercado um carro elétrico do nível de um Tesla Model S. Lidem com isso. Então é mais ou menos isso que aconteceu. Então, por causa disso, eu fiquei, obviamente, muito interessado em escutar um in-ear desse tipo, até porque eu nunca testei um in-ear que usa um falante com essa tecnologia. E aí, graças ao Ricardo, que é um espectador aqui do canal, eu tive a oportunidade de testar esse fone e eu vou falar para vocês o que eu achei. Mas antes disso, eu vou explicar para vocês o que é um in-ear planar magnético, tá? Ou melhor, o que é essa tecnologia. É uma parte mais técnica, assim como eu fiz no review do Cabier F1, vou deixar linkado aqui em cima caso você não tenha visto. Eu vou deixar aqui na tela um minuto para você pular caso você não queira essa explicação técnica. Mas vamos lá, basicamente qualquer fone de ouvido, né, ou pelo menos a vasta maioria dos fones de ouvido usa um falante dinâmico. Tá? Um falante dinâmico ele funciona por meio de princípios eletromagnéticos e ele tem uma estrutura e um funcionamento muito simples. Você tem basicamente uma bobina que está imersa no campo magnético de um ímã, né? Ela meio que entra no ímã e essa bobina está ligada num cone que normalmente é de papel ou plástico, né? E fone de ouvido costuma ser de plástico, né? Mylar, PET, que é um tipo de plástico. E aí, quando você coloca um sinal, né, elétrico, que é o sinal que é a música, vamos dizer assim, nessa bobina, ela se torna um eletroímã variável e ela interage com o campo magnético criado pelo ímã no qual ela está imerso. Né? E assim, ela vibra, e aí vibra o cone, e aí a vibração desse cone é transferida para o ar, e isso é percebido pelos nossos tímpanos como som. Existem também os falantes eletrostáticos, né, que funcionam por meio de um princípio totalmente diferente, que é o princípio eletrostático. Os falantes eletrostáticos funcionam da seguinte maneira: você tem um filme, normalmente de plástico também, carregado com algumas partículas condutoras, e ele está no meio de dois eletrodos, tá? E esses dois eletrodos eles recebem uma tensão constante muito alta, né? De, por exemplo, 500 volts, alguma coisa do tipo. E aí o que acontece? Você coloca o sinal da música nos eletrodos, e aí o filme, como ele está carregado, né, com essas partículas condutoras, ele vai reagir por conta desse campo eletrostático que é criado ali entre os dois eletrodos, né, e esse filme que está carregado com essas partículas condutoras. As grandes vantagens de um falante eletrostático, resumidamente, é que ele tem uma resposta muito forte, né, muito rápida, porque ele não pesa nada, né? Então ele está suspenso ali, sabe? Muito tensionado, então você quase não tem massa para movimentar. Então ele é um falante que responde muito rápido, você tem uma sonoridade muito nítida, muito transparente, muito linear, com baixíssima distorção. Ao mesmo tempo, o princípio, né, a força eletrostática que é usada para você movimentar o diafragma de um falante eletrostático é uma força muito leve, né, e muito fraca comparada à força eletromagnética de um falante comum dinâmico. Então, o que acontece é que os fones eletrostáticos costumam ter uma dificuldade um pouco maior de gerar graves, né, porque graves exigem uma excursão muito maior do diafragma para poder movimentar a quantidade de ar necessária para, enfim, mostrar para você, né, para entregar as ondas graves, vamos dizer assim. E aí que entra o falante planar magnético, que é meio que um misto dessas duas tecnologias. Você tem a organização de um falante eletrostático usando princípios dinâmicos, né, de eletromagnética, de ímãs. Então, como é que funciona? Ao invés de você ter, como no caso do eletrostático, um filme carregado com partículas condutoras no meio de dois eletrodos, você tem um filme de plástico, mas nele é colada uma bobina, né, fios numa forma de serpentina que estão imersos num campo magnético de dois campos de ímã, tá? Então, eu estou deixando aqui na tela, né, para você entender isso melhor, mas você tem justamente, né, uma série de ímãs, um em cada lado, e no meio você tem um filme, né, normalmente de plástico também, e esse filme tem essa serpentina colada nele. E aí você coloca o sinal nessa serpentina, ela interage como nos falantes dinâmicos
com esse campo eletromagnético criado pelas duas faixas de ímã, e ele vibra e isso gera som. As vantagens de um falante planar magnético, resumidamente, é que eles têm uma distorção muito baixa, eles também têm uma massa muito leve, né? O diafragma também tem uma massa muito leve, então a massa muito baixa, né? Então ele consegue ter uma velocidade muito maior do que fones dinâmicos, mas crucialmente o que acontece é que os falantes dinâmicos, como você tem o cone, né, e a força ela é aplicada meio que no meio, né, ela é aplicada aqui, o falante faz uma coisa meio assim. Então, ele atua, meio que ele irradia ondas meio que circulares, né, porque ele faz isso. Então, é um movimento muito menos preciso, vamos dizer assim, né? Porque você está fazendo isso aqui, né? Então, o formato do cone, principalmente em algumas frequências específicas, ele acaba sendo deformado e ele emite uma onda que essa onda circular, isso é pior, vamos dizer assim, do que o que acontece com um falante planar, né? Seja ele planar magnético ou eletrostático, porque ele emite uma onda planar mesmo, né? É uma onda... que todo falante faz isso de uma maneira reta, vamos dizer assim. Uma outra vantagem é que os falantes planar magnéticos eles conseguem entregar uma extensão nos graves que não existe em nenhum outro tipo de fone, né? Se você for olhar a curva de frequência de fones como os da Audeze ou do Hi-Fi Man, por exemplo, cara, é uma linha reta, assim, nos graves até 5 Hz, 2 Hz, assim, é realmente chocante o que esses fones conseguem fazer de graves. É claro que eles têm suas limitações, né? Eles não costumam ser fones fáceis de tocar, assim, por mais que eles sejam muito bons, o fato de você ter essa estrutura de ímãs, esses ímãs eles são coisas grandes, né, que estão na frente e atrás do falante, então isso gera reflexões, então você tem um amortecimento aí para fazer que é um pouco complexo, e eles são fones que no final das contas acabam sendo muito pesados, porque ímãs de neodímios são estruturas pesadas. Então, resumidamente é isso. E o que acontece é que essa tecnologia, né, dos planar magnéticos, ela começou a voltar a ter popularidade mais recentemente, né, com marcas como a Audeze e a Hi-Fi Man, né? Eu já avaliei alguns fones da Hi-Fi Man e já falei sobre isso, inclusive. Então, assim, eles ganharam muita popularidade mais recentemente, mas ainda é uma tecnologia raríssima de ser vista em in-ears, né? Eu só conheço alguns da Audeze que lançou há não muito tempo, e aí o Team Hi-Fi P1, que surgiu aí a $160 e traz justamente essa tecnologia. Agora, vamos lá, vou falar dos aspectos físicos dele. O P1 ele vem numa caixa muito legal, assim, bastante luxuosa e bem feita. Ele vem com uma caixinha para transporte, né, que é de couro claro, e é muito interessante porque ela é muito bem feita, né, mas ao mesmo tempo ela passa uma sensação de ser feita à mão. É um cuidado aí bem legal que eu achei nesse fone. Ele realmente é bem... quando você pega, né, a embalagem, você está vendo que você está lidando com um produto premium. Em termos de acabamento e assim, qualidade de construção, ele é muito bom, ele é todo feito em metal, sabe? É uma construção que impressiona e mais uma vez não deixa dúvida de que você está fazendo, você está lidando com um produto premium. O cabo é a mesma coisa, sabe? Eu não tenho nenhuma crítica, ele é um cabo bastante luxuoso, sofisticado, sabe? Cara, no conector ele tem apliques ali de fibra de carbono, né? Plugs de metal. Ele é um produto realmente que passa muita confiança e sofisticação fisicamente. A seleção de ponteiras é muito boa também, ele vem com o que parecem ser spin fit e ponteiras de espuma da Comply. Então, mais uma vez, né, uma seleção bastante luxuosa e cara de ponteiras, mas eu tive problemas sérios com o encaixe. Eu não sei se eu devo dar muito destaque para isso, porque quando a gente está falando de encaixe é uma coisa muito pessoal, né, assim, encaixe e conforto, mas o ponto é que eu, cara, praticamente não consegui ter um encaixe legal com ele. Parece que por causa do formato, ele meio que não entrava exatamente nas minhas orelhas e eu não conseguia um bom selamento com ele, né? Aquele encaixe seguro, né? Que você sente que o fone entrou e ele está selando ali o teu canal. Isso não aconteceu muito, eu tinha que ficar segurando, às vezes ele saía. De novo, isso é uma coisa pessoal, eu não, assim, obviamente, não sei como é que isso vai ser com você, mas é importante falar dessa minha experiência com ele. Vamos falar agora sobre o som. Primeiro de tudo, uma observação. Eu canso de dizer que muitas vezes essa coisa da necessidade de amplificação de fone de ouvido é uma coisa muito exagerada e com in-ears você não tem que se preocupar com isso, né? Assim, in-ears são fones que são feitos para uso portátil e que não exigem, em geral, amplificação. Você vai conseguir um desempenho muito bom em qualquer celular.
Não é isso que acontece aqui, né? O P1 é uma exceção a essa regra e ele é um fone absurdamente difícil de tocar. É um fone que exige amplificador. Assim, até no meu benchmark da Q1, né, meu amplificador de mesa, eu tinha que abrir bastante o volume para conseguir ter realmente um volume satisfatório, né? Ele é mais exigente do que muitos headphones que eu já escutei. Como eu falei na introdução, né, quando eu expliquei sobre a tecnologia dos falantes planar magnéticos, normalmente uma das coisas que diferencia esse tipo de fone é justamente a resposta nos graves, né? Você ter uma extensão muito alta e um tipo de resposta, né, com uma autoridade que você não encontra em outros tipos de alto-falantes, salvo coisas realmente exorbitantes, né? Por exemplo, Sennheiser HE1, o fone mais caro do mundo que eu já testei, tá ligado aqui em cima, é um fone eletrostático e é um fone que tem os melhores graves que eu já escutei até hoje num fone de ouvido. Fora essas exceções, os planares são assim, os fones que têm o melhor desempenho nessa região. E não foi isso que eu encontrei aqui. Nesse quesito, eu achei que o P1 ele fica devendo. Não é por conta do encaixe, tá? Assim, eu segurando conseguia escutar o que ele tem para trazer nessa região. E é realmente porque, por algum motivo, ele é bem tímido nessa área. Eu não acho que os graves sejam fracos, assim, por si só, né? Não são graves que eu falo, nossa, falta grave, não é isso. Mas eles não se destacam, né? Eles têm uma presença que eu considero mais tímida, um pouquinho mais seca, sabe? Eles não têm meio que assim o corpo, né? O grave de fone planar magnético é meio como se fosse uma onda normalmente, né? Uma coisa com muita força, muita autoridade, muito peso. Eu não escuto isso no P1. Os graves que estão ali, eles são graves bem detalhados, né? Com uma excelente definição, mas realmente eu acho que falta volume, né? Falta pegada. Então assim, eu gostaria sim de um pouco mais de força aqui, porque eu acho que em muitas situações falta peso e autoridade para o meu gosto, né? De novo, talvez a resposta dele possa sim ser vista como uma resposta mais neutra e natural, mas eu acho que no in-ear, né, principalmente num portátil, quanto mais um planar magnético, eu esperava mais vontade nessa região. Mas agora vamos para a área mais positiva, eu vou falar do que realmente impressiona nesse fone, que é a textura e a resolução. Eu me lembro de quando eu escutei pela primeira vez um fone da Stax, né, que é um fone eletrostático. Foi um dos primeiros, aliás, no primeiro encontro de fones que eu participei, né, foi em São Paulo, e tinha lá um Stax, e era, se não me engano, um dos mais simples, era o 202, 303, sei lá como é que era o nome daquele fone. Eu sei que aquele fone foi revelador para mim, porque a sensação que eu tinha era que tudo que eu tinha escutado até aquele momento estava com um cobertor na frente. E o Stax simplesmente pegou esse cobertor e tirou. Então você tinha uma quantidade ali de detalhes, de informação a mais nas músicas, que você não fazia ideia de que estava ali, né? E que nenhum outro fone te mostrava. Em algum grau, a minha experiência com o TIM P1 é parecida com essa. É um fone que tem uma, assim, uma textura que é possível que eu nunca tenha escutado no intra-auricular, assim, nem no Audio Dream AD8, sabe? É um fone que traz uma quantidade de informações muito chocante, sabe? Quando eu boto a Enjoy the Silence, da Carla Bruni, a forma como a voz surge, né, da instrumentação, e surge com, assim, uma quantidade de detalhes, né, de brilho, de clareza, é chocante, assim, é chocante, você não espera aquilo, sabe? É realmente impressionante o que esse fone faz nesse quesito, assim, vozes especificamente são incríveis, assim, realmente incríveis, sabe? A sensação que dá essa, sabe, é de um grau de transparência que poucas vezes eu ouvi no mundo dos fones de ouvido. A questão é que isso acontece por um motivo que talvez não seja a melhor coisa do mundo. Se você olhar o gráfico de resposta desse fone, você vai ver que ele tem muita atividade em agudos muito agudos, assim, lá para os 20 kHz. Normalmente essa é uma área que assim, os fones já estão com uma resposta mais recuada. E isso não acontece no P1, sabe? Ele tem, né, muita atividade numa região que é responsável em grande parte por harmônicos. Mas no final das contas, o que acontece é que ele acaba, por conta disso, eu acho, né, trazendo essa sensação de clareza extrema, né, de detalhamento extremo. Em algumas situações isso impressiona muito, sabe? Muito mesmo. Na espera da Esperanza Spalding, por exemplo, eu acho que eu nunca escutei um in-ear que tem tamanha extensão e clareza, né? Acho que nem o Audio Dream AD8 consegue alcançar o P1 nesse quesito. É uma sensação de resolução e claridade, né? Como eu já falei, realmente absurdos, sabe? Que eu não sei se eu já escutei no in-ear. Agora, impressionantemente, pelo menos para mim, ele não é um fone que soa cansativo, né? Ele não é agressivo por conta disso. Ele só é um fone que tem realmente essa sensação de claridade muito forte, né? De que você está escutando muita coisa. Mas
isso não incomoda, sabe? Porque não é um pico, né? Como num Sennheiser HD800, num Beyerdynamic T1. É como se ele tivesse realmente, simplesmente uma quantidade muito grande de informação, né? Não é uma ponta que ele traz que incomoda, né? Você tem toda essa região ali levantada e isso traz para você justamente mais informação. Então, assim, ele não é agressivo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele não é a melhor opção para coisas como o rock, por exemplo, né? Que é um tipo de estilo que em algumas situações ele pode não se dar bem com fones mais agressivos, né, com maior presença nos agudos, porque pode acabar ficando muito estridente. Não é isso que acontece aqui. Mas eu também acho que não é a melhor coisa do mundo nesse quesito, né, para esse estilo de música, porque eu acho, né, como eu falei sobre os graves, que falta chão para ele. Né, falta essa presença nos graves para trazer uma resposta com mais autoridade, né, com mais peso realmente. Nos médios eu não tenho o que falar, sabe? Ele tem muita linearidade e meio que é uma região que se beneficia dessa resposta mais clara dele, né? Porque você meio que tem... É como se fosse um conjunto, né? O que ele traz nos médios e agudos, né? Porque essa região, né? As vozes, como eu falei, por exemplo, elas têm essa claridade, esse brilho que realmente diferenciou esse fone. Em termos de espacialidade, não dá para esperar muito, né? Porque ele é um in-ear, então realmente aqui ele é bem mediano, não é nada absurdo, né? Ele não é envelopante, por exemplo, quanto muitos in-ears customizados. Então, apesar de você ter a sensação de escutar tudo, né, por conta dessa claridade dele, ele não é tão envolvente assim, né, quanto alguns dos melhores in-ears, né, como por exemplo o Audioslima D8, o Sonium, né, e outros fones que eu já tive a oportunidade de testar. Vamos concluir. Como vocês perceberam, esse fone realmente me chocou em termos de claridade e resolução, né, e transparência. O quanto ele consegue mostrar do que está na gravação e o quanto, principalmente vozes, tem uma renderização muito impressionante, muito mesmo. Bom, como vocês também viram, os graves me decepcionaram, sabe? Eu acho que talvez isso fosse o que eu mais esperasse dele, porque como in-ear planar magnético, eu achei que eu fosse encontrar nele graves realmente diferentes, né, diferenciados nesse quesito, e não foi isso que eu encontrei, né? Para ser sincero, cara, nesse aspecto, um Kazese S10 Pro, por exemplo, é melhor. É um fone que eu acho que traz mais autoridade, mais vontade, e isso realmente para mim ficou em falta no P1. Então, se você for uma pessoa que está buscando um fone para escutar, sei lá, rock, hip hop, música eletrônica, rap, né, e até pops mais modernos, ele não seria minha indicação, né, porque para mim, nesses estilos falta, como eu falei, esses graves. Agora, se o que você escuta é música acústica, música clássica, jazz, esses gêneros que não precisam de mais vontade nos graves, eu acho que o P1 é um dos fones mais impressionantes que você pode escutar. É um dos in-ears que vai muito além do que você espera pelo quanto ele consegue mostrar do que está na música. E para mim, como eu falei, ele realmente choca em vários aspectos. Então, se é isso que você busca, eu realmente recomendo esse fone. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.